Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e, em especial, a presença do professor Muniz Sodré, que se propôs, que aceitou esse convite de falar aqui, fazer um colóquio sobre política e cultura afro-brasileira. Esse colóquio, na realidade, faz parte de uma comemoração maior que a gente começou no início do ano, Semana Muniz Sodré, com uma semana de debates, uma organização do LEC, Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária, para homenagear os 70 anos do professor Muniz Sodré, esse pensador aí brilhante que está entre nós, formando gerações, e o conjunto, também uma homenagem pelo conjunto de sua obra. É isso, obrigada a todos. Agora, o Muniz. Boa tarde, obrigado pela presença. Começar com a estatística de dias atrás, dia 21/10 do Globo, uma estatística dada, na verdade, pelo Hélio Gaspari. O Gaspari, que depois até corrigiu o número, entre 97 e 2011, quintuplicou a percentagem de negros e pardos que cursam ou que concluíram curso superior, indo de 4% para 19,8%. Em números brutos, o Gaspar tinha cometido um erro, exagerou. Foram 1.200.000 jovens de 18 a 24 anos que ingressaram na universidade por via de políticas afirmativas. Ora, isso aconteceu, eu diria, pela conjunção de duas iniciativas. Primeiro, o restabelecimento do valor da moeda, isso é importante, ocorrido durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo, as políticas de ação afirmativa desencadeadas por Lula. Essas políticas começam no governo Fernando Henrique Cardoso, mas efetivamente é no governo Lula que elas têm curso pleno. Então, poucos países do mundo conseguiram resultado semelhante em tão pouco tempo. Essa frase é do Hélio Gaspari. A notícia, portanto, é correta, mas essa notícia omite, a meu ver, um fato essencial, que é o protagonismo dos negros e pardos, ou seja, o protagonismo do que eu chamo dos escuros, nesse processo, que não tem sido apenas um movimento de via prussiana, quer dizer, um movimento de cima para baixo, né? Mas é resultado de um movimento civil. É um movimento que se afirma como o do mais longo do país. O Joel Rufino dizia, tempo atrás, num texto dele, no livro chamado Nação Quilombo, que o movimento negro é o movimento social de maior duração do país e que os precursores desse movimento são os clubes, são os pequenos jornais negros de São Paulo, né? Rio, Salvador, Porto Alegre. E a primeira organização nacional, a Frente Negra Brasileira, foi fundada em 1931. Então, vejam só, há 30 anos, desde a redemocratização do país, com a volta do direito de reunião, com a volta do direito de associação, as organizações negras pulularam por toda parte. Portanto, houve um movimento civil, não foi um movimento beneficente, de cima para baixo, por parte do governo, embora isso tenha efetivamente eclodido no governo Lula. Podemos até depois discutir um pouco por quê ocorreu no governo Lula, que nunca foi nenhum antirracista declarado, Lula. Então, não é um movimento que se realize sem antagonismos. Esses antagonismos são fortes. É conhecida de todo mundo aqui a mobilização de certa intelectualidade orgânica na imprensa e nas universidades em torno da bandeira de manutenção daquele status quo tradicional, em que negros podiam receber a benevolência da consciência do sujeito de pele clara, não racista, desde que mantivessem a devida distância territorial. Eu entendo território, vou botar isso aqui. Eu entendo território desde a corporeidade individual, do corpo, do indivíduo, até o espaço interativo entre as relações profissionais e pessoais, que, para mim,
a questão do racismo é uma questão de espaço. Antes de mais nada, é uma questão de território. Qualquer pessoa pode aceitar o diferente, o negro na consciência, produzir belos discursos sobre isso, desde discursos de natureza heideggeriana, filosófica, a discursos de mídia, dizendo que aceita, mas na prática não aceita. O problema é a aproximação. O problema é a aproximação. Então, isso é o que eu chamo o status quo de cada macaco no seu galho. Uma fórmula talvez um pouco brusca para definir isso. Ou seja, aceito desde que você fique lá e eu aqui. Então, na revista Veja, por exemplo, de 24/10, que eu vi por acaso, que eu não leio a Veja normalmente, eu vi anteontem na sala de espera de um médico, eu vi a revista Veja da semana passada, já deve ter outra, essa de 24/10, uma pessoa que eu conheço bastante, que é a colunista Lia Luft, pessoa razoavelmente decente, coisa que não é muito comum na Veja, ela lamentando o seguinte, que ela diz, olha, agora ela fala por que a universidade brasileira não está entre as 100 melhores do mundo, nem a USP está. Né? Está lá, de 25 não está. E ela lamenta, ela diz, agora é que a universidade brasileira não vai entrar mesmo para ser melhor do mundo. Por quê? Porque estão botando os negros pela porta aberta. Está lá. Vocês podem ver na Veja a coluna da Lia Luft da semana passada. Ou seja, vejam só como é faccioso e o quanto é ideológico e quanto, no fundo, é antagonista e é raivoso esse argumento. A Universidade Brasileira, nenhuma universidade jamais entrou no século passado, nem agora, para a lista das 100 melhores do mundo. E a razão não foi examinada, porque aqui não entrou. Ela simplesmente diz, não entrou e não vai entrar. Mas não vai entrar agora porque tem negro nela. Tem muito negro na universidade. Ora, então, agora que cresce, ela diz inapelavelmente a política das cotas, a Universidade Brasileira não vai mais poder, o termo é dela, envidar esforços para ascender no rol das melhores do mundo. Está na Veja. Mas ela mesma deixa implícita a impressão que ela tem de que o processo é irreversível. Isso aí é que ela mesmo deixa a impressão. Esse processo não tem volta. Não tem volta. Porque é a mesma coisa quando você diz alguma coisa, você pronuncia alguma coisa, a palavra não é mais sua. Não é mais sua. E quem bem sabe disso são os negros. Porque quem transporta a fala é Exu. Depois que se fala, a fala não é mais sua. Esse processo é um processo de fala, de discurso. Ele saiu da boca, saiu do lugar, não tem mais volta. A questão é a seguinte, quando eu disse que os negros são protagonistas nesse processo, que não é um movimento de via prussiana, qual é a parte desempenhada pelas culturas negras nesse processo? Vamos partir do ponto de vista seguinte. Aquilo que nós chamamos de culturas negras no Brasil é um posicionamento de minoria. Eu tenho que voltar aqui, lamento me repetir, ao conceito de minoria, que é um conceito muito trabalhado aqui por esse grupo de estudos que temos, chamado LEC, o Laboratório de Estudos de Comunicação Comunitária. Conceito de minoria. Ou seja, não é minoria quantitativa, já que somos maioria quantitativa, porque os segmentos de pele escura, na verdade, são majoritários na população brasileira. Então, eu entendo minoria aqui, como tenho entendido, qualitativamente. Portanto, disse outro dia aqui, falando em periferia, repito agora que minoria me parece a palavra-chave para designar aquela carência de voz afirmativa. Quer dizer, minoria como voz, com possibilidade de ter voz. Carência de voz afirmativa por parte de segmentos das classes economicamente subalternas, no que diz respeito ao que? A família, que diz respeito à escola e no que diz respeito a governo. Portanto, eu dizia aqui outro dia com periferia, digo agora com relação ao movimento negro. Quer dizer, no vasto espaço da carência existencial, a família pode não aparar, a escola pode não ensinar, o governo pode não governar, mas a minoria pode falar. E a minoria pode tornar visível todo esse espectro de desamparos. Então,
é que, no interior da democracia representativa, minoria, portanto, é a possibilidade de voz, e a possibilidade de uma voz qualitativa. Portanto, não se trata simplesmente do fenômeno biológico da voz. A voz qualitativa significa voz política, visibilidade política. Então, na nossa tradição de pensamento, portanto, menoridade, o ser menor, implica impossibilidade de falar. Portanto, menor é aquele que não tem acesso à fala plena, como o infans, quer dizer, aquele que não fala, em latim, infans. Então, para nós, essa noção contemporânea de minoria se refere à possibilidade de terem voz ativa ou de intervirem nas instâncias decisórias do poder aqueles setores ou aquelas frações de classe comprometidas com as diversas modalidades de luta pela questão social, que são os negros, são os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, os ambientalistas. Então, minoria, portanto, não é apenas um sujeito coletivo, mas eu falo de minoria aqui como um lugar. Quer dizer, minoria como um lugar que opera um fluxo de transformação. Ora, então, essa transformação visa novas identificações com relação ao mundo de trabalho, com relação às representações urbanas por meio do trabalho cultural. Esse conceito de minoria e essa ideia de minoria, que eu vejo como um conceito político, é um conceito realmente importante, porque por parte dos negros brasileiros, desse protagonismo dos negros, porque é preciso que se tenha em conta isso. A sociedade brasileira, hoje se pode dizer isso melhor do que antes. Melhor do que antes. Porque, durante muito tempo, o movimento negro, essa voz da minoria negra era uma voz do ressentimento. Isso atrapalhou, durante muito tempo, o movimento negro. É um ressentido, você tem um ressentimento histórico e está simplesmente verberando e verbalizando seu ressentimento. Ora, no entanto, eu, pessoal, deixava de dizer muitas vezes a coisa, que esse ressentimento me calava muito fundo, não era bem um estilo baiano, modo de ser, você deixava de dizer. Hoje você pode dizer, claro, exatamente desse movimento de ascensão e de chamada dos negros a um protagonismo visível, a sociedade brasileira é profundamente racista. Profundamente racista. Profundamente. E eu lhe digo, o racismo atravessa. A direita se cala mais do que a esquerda. A esquerda é racista em todas as suas declarações, em suas análises e sua visão irrefletida e acrítica das teorias de Marx. Portanto, é um dado para se criticar, mas não tem nada a ver com isso, é com o uso que se faz. Só se usa o grande espectro. Todos os grandes intelectuais da esquerda, não vou citar nomes agora, alguns em geral são racistas. Então, o primeiro conceito-chave é esse conceito de minoria. O outro conceito-chave é cultura. Então, minoria como uma voz cultural. O outro conceito-chave é cultura. Então, o que é exatamente isso, cultura? Porque nós estamos cansados de ouvir falar sobre a distribuição sociosemântica da palavra cultura, ou seja, estamos cansados de ouvir falar de cultura como uma palavra valise, como uma palavra mala, que você leva para todo lugar, que são dessas palavras que são capazes de abrigar quase tudo. Capazes de abrigar quase tudo. E não é à toa que não conhece aqueles dois antropólogos, Kreber e Kluckhohn, que arrolaram mais de 170 significados para a palavra cultura. Mas Kreber e Kluckhohn eram antropólogos, e eram antropólogos preocupados com a precisão conceitual de cultura no âmbito das disciplinas acadêmicas, né? Como a antropologia, a sociologia, as artes, a história. Então, eu diria que a questão da cultura hoje é muito mais ampla. É uma questão muito mais problemática do que se colocou para a sociologia, se colocou para a antropologia. Quando você começa a considerar a importância do saber, ou a importância da cultura na economia do conhecimento, que é essa economia que perpassa a produção industrial, ou perpassa a prestação de serviço. Então, num livro recente, Canclini,
Eu cito raramente o Canclini, porque ele tem um defeito que eu acho imperdoável. É ex-marxista arrependido. Tudo que diz seja parte dessa posição, mas é um cara, é um sociólogo reconhecido no México e tem coisas importantes. Esse livro que eu vou citar dele, Diferentes, Desiguais e Desconectados, está traduzido aí pelo FRJ. É um bom livro. Ele diz o seguinte, que a cultura, ele diz, abarca o conjunto dos processos sociais de significação. Ou seja, de um modo mais complexo, a cultura abarca o conjunto dos processos sociais de produção, de circulação e de consumo, de significação na vida social. Ele põe a cultura no consumo, produção e circulação de consumo. Sei que o modelo aí é mercantil, é um modelo econômico. Eu não posso deixar de concordar com o fato de que a cultura se apresenta hoje como processo social, mais do que nunca. Ele é um processo social. Mas eu gostaria de acrescentar o seguinte, esses processos sociais de significação se materializam, que é preciso ver sempre como é que eles se materializam, em repertórios que têm níveis, que têm classificações diferentes, e são com esses repertórios que nós entramos em contato. Quer dizer, o repertório de um grupo, o repertório do outro, o repertório da televisão, tudo isso é repertório plural. Então, dentro de uma perspectiva que leva em consideração processos e repertórios, nós podemos chamar isso uma perspectiva sociossemiótica, há várias vertentes contemporâneas que levam em conta, ao mesmo tempo, os aspectos sociomateriais e os aspectos significativos da cultura, os significantes da cultura. Eu vou me ater a duas delas, que interessa aqui a questão da cultura negra. O primeiro é o seguinte, é entender cultura como a instância, não uma instância, como a instância em que cada grupo organiza a identidade. Ora, se nós pomos a questão dessa forma, cultura como a instância onde o grupo organiza sua identidade, não há novidade nenhuma, porque esse é o foco dos antropólogos desde o século XIX. Quer dizer, desde o século XIX, a cultura se definia, como é que se sabia que tinha uma cultura? Por fronteiras. As fronteiras de uma etnia, as fronteiras de uma língua, as fronteiras de uma nação. Pelas fronteiras, vocês diziam, isso aqui é uma cultura, essa aqui é uma outra cultura. Ora, então não se trata só do cultivo de uma instância simbólica dentro de um círculo específico. Se trata da relação e de apropriação de sistemas simbólicos diferentes a partir de cenários diferentes de identificação. Então, eu posso dizer assim, olha, a cultura de bairro, a cultura da cidade, a cultura da nação. Por quê? Por fronteiras. Em cada uma dessas instâncias, um grupo está tentando organizar a sua identidade. Então, essa é uma dimensão, essa é uma vertente da cultura. Quer dizer, só que, preste atenção, identidade, identificações, não é nada que preexista às pessoas, como se a identidade ou a identificação fosse um fundo essencial, fosse um fundo substancial, que nós mantemos com as diferenças. Não. A identidade se constrói, ou a identidade se mobiliza nas interações. A identidade não é nada que alguém possua como um bem utilitário. Não existe essa coisa chamada identidade negra. Não é um bem que você possua, é uma coisa que você constrói na luta, na discussão, na interação. Por isso que eu falei, é um lugar. É um lugar móvel. É um lugar móvel. Então, toda identidade é ilusória. Toda e qualquer identidade é ilusória. É uma ilusória garantida, pode ser por psiquismo, a identidade de gênero, a identidade sexual, garantida socialmente, garantida por família, garantida por desejo, também se garante a identidade, mas ela é ilusória. Ela é ilusória. O real mesmo com que nós lidamos é o mesmo real do bêbado. A realidade é bêbada. Nós estamos o tempo inteiro, uma hora a hora, de um lado para o outro e não percebemos. Leiam no Evangelho de Timóteo Tessalonicenses,
não, de São Lucas, onde ele diz assim: os leões têm a sua toca, os pássaros têm o seu ninho, a raposa tem o seu esconderijo, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Não tem toca. A cabeça está o tempo inteiro assim. É por isso que os hindus ocidentais tentam fazer essa cura que é você, durante 5 minutos, não pensar em nada, meditando, que é impossível se está o tempo inteiro pensando em alguma besteira. Ou qualquer coisa, a cabeça não descansa. A cabeça do homem não descansa. Nem dormindo. Que aí vem verdade externa para lhe povoar, que é o sonho. O sonho é a verdade externa que vem para você. Nem dormindo a cabeça do homem descansa. Então, toda identidade, portanto, que esse fundo essencial, estável, é ilusório. Nós construímos as nossas identidades por identificações múltiplas. Então, essa é a primeira instância, cultura como lugar da identidade, lugar onde construímos essa ilusão chamada identidade. Segundo, cultura como uma instância de conformação do consenso e da hegemonia. Ou seja, cultura aqui é a cena em que ganham sentido o exercício do poder, tanto o exercício do poder quanto as lutas contra-hegemônicas, as lutas contra a hegemonia. Portanto, quando se diz que cultura é aquilo que a Europa entende como cultura, a ciência, letras e artes, quando se entende que cultura é aquilo que a Veja, por exemplo, nos diz que é cultura, os colunistas da Veja, está se exercendo poder cultural. Poder cultural. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho muito funcional a perspectiva, a concepção de Appadurai, de Ajum Appadurai, o indiano, para que cultura, ele disse, eu disse aqui também outro dia, não é um substantivo. Portanto, cultura não é um substantivo como é uma coisa, um objeto, como isso aqui é uma garrafa de água. Portanto, a cultura não como substantivo, mas cultura, ele diz, é um adjetivo. Esse adjetivo chama o cultural. Qual é a diferença? É quando você usa o adjetivo, você está usando um recurso heurístico, um recurso explicativo e agonístico, para falar da diferença. É o cultural que permite você falar da diferença. Então, a cultura não é uma essência, portanto, mas a cultura textualmente é o subconjunto das diferenças que você selecionou, que você mobilizou para articular as fronteiras da diferença. Diferente de ver a cultura como a essência que baixa, como o Espírito Santo que baixa. Então, ao invés de um sistema de significados que está nessa cultura como essência e que está implicado na noção antropológica e corrente de cultura, é raro o antropólogo que não seja reacionário. Raro. O cultural nos remete ao conflito de significados nas fronteiras dos campos sociais. Ora, é pelo viés desse cultural que eu me disponho a abordar o tópico culturas negras no Brasil. E eu tomo como exemplo o caso dos cultos afro-brasileiros. Então, os cultos brasileiros, os cultos afro-brasileiros, vêm de comunidades litúrgicas e comunidade de culto, comunidade de liturgia. A liturgia é uma forma popular de poder. O poder pode se exercer pela democracia, pela ditadura, pela liturgia. A liturgia é uma forma de poder que vem do povo. É isso que quer dizer a palavra liturgia. Né? Tolau é o povo, enquanto consenso. Urgués, trabalho do consenso. Isso aí da liturgia, da leturgués. Então, as comunidades litúrgicas matriciais foram aquelas que deram origem à profusão e à popularização desses cultos de origem africana aqui no Brasil. Pois bem, essas comunidades não foram nunca, ao contrário do que pensa os opositores de cotas, a Veja, ou aqueles que olham o negro com viés, nunca foram coisa popular. É a primeira coisa que choca quem não conhece. As comunidades matriciais baianas, Maranhão, Recife,
foram resultado de uma aglutinação elitista. Os negros que fundaram o terreiro no Brasil eram negros de elite. De elite. É a primeira coisa a notar. Era uma aglutinação elitista, caracterizada pela participação de altos dignitários, de sacerdotes do culto aos orixás, que é milenar. Quando o cristianismo surgiu, o culto aos orixás já tinha 1000 anos. Agora, não, depois eu tenho um tempo. Esses dignitários foram trazidos ao Brasil na condição de escravos. Em consequência de quê? Em consequência de guerras interétnicas, guerra entre povos negros, povos africanos, e também das incursões guerreiras dos escravagistas nos continentes africanos. Principalmente os muçulmanos, marlês, molinos, sempre foram escravagistas. Mas os negros também, muitos que vieram para cá, eram escravagistas, tanto essa condição escravagista permaneceu, que se sabe que muito negro no Brasil alforriava e depois comprava escravo. Então, a cidade-estado de Queto foi conquistada e foi arrasada pelo rei Gueso, de Daomé, do antigo Daomé, que vendeu levas de cativos aos portugueses. Ora, só que eu estou falando de um grupo, estou falando dos bantos. Essa gente de Queto, que é Nagô, quando chega aqui no Brasil, chega principalmente na Bahia, chega no Recife, ele chega sem moral de escravo. Precisa atentar para isso, sem moral de escravo. Como é que se sabe disso? Se sabe, e aí é que o terreiro é uma fonte preciosa, se sabe pelos oriquis, que são janelas abertas ao passado. Se sabe pelos cânticos, que não são puramente religiosos, são cânticos de descrição dessa chegada aqui. Eles chegam sem moral de escravo. Eles chegam, portanto, com a moral, eu diria, de cativo, daquele que perdeu a guerra, né? Mas com linguagem muçulmana de guerra, que é a linguagem da jihad, que é tanto guerra, jihad, o jornal dá só como guerra, como vingança. Na verdade, jihad é guerra e é esforço. Em árabe, jihad é esforço de autoconstrução, de aperfeiçoamento. A vertente guerra é que agrada mais. A mídia agrada ao Estado fundamentalismo muçulmano. Mas jihad, em árabe, tem alguém que não quer dizer apenas isso. Então, as insurreições não prosperaram. Mas as elites negras ensaiaram outras formas de afirmação única dentro do escopo da religiosidade. Portanto, os terreiros de candomblé surgem quando a revolta armada se torna impossível. Não existiam antes. Existiam cultos em casas, mas os terreiros, as comunidades matriciais, prosperam e se implantam depois que acaba a possibilidade de guerra. Ora, então esse termo, religiosidade, eu acho mais adequado que religião, porque não se trata com os cultos brasileiros de religião no sentido europeu que se dá a religião, que é a monopolização empresarial e universal da fé. Aliás, é cada vez mais religião, é isso. Hoje ela é mais do que nunca empresa. É mais do que nunca empresa. Empresa até chamada livre empresa, o pequeno livre empresário, né? Que é possível cada vez mais montar uma religião. Se eu quisesse, cada um de nós hoje aqui, ganhar dinheiro e ficar rico, aí já tem uma livre concorrência. É muito fácil. Eu faço como um colega meu do esporte que eu faço, que há 4 anos atrás me disse, ele é advogado, ele disse, eu estou precisando realmente ganhar muito dinheiro, ele é juiz classista do trabalho. Ele também contratou um contador, montou uma igreja, fica perto de Sambódromo. Ele acaba de comprar 2 casas em Miami. Ele disse, eu não lhe disse que ia ficar rico? Fica. Fica. Está aberto o espaço para a livre empresa religiosa. É um fenômeno brasileiro esse hoje. Então, o que nós chamamos de religião é a monopolização empresarial e universal da fé. Aliás, Weber faz uma distinção entre religiões, o que ele chama rituais, religiões de redenção, caso do cristianismo, ou religiões salvacionistas, também caso do cristianismo, ou religiões soteriológicas, que é a mesma coisa, salvacionistas, mas ele leva em consideração especial o caráter monoteísta ou o caráter politeísta das crenças coletivas.
ele não ignora, não ignora que há religiões até sem Deus, religiões sem divindade, por exemplo, o budismo. O budismo não tem Deus. Essas histórias desses deuses, Shiva, que as pessoas cultuam, é um catolicismo infiltrado no budismo. Na verdade, o budismo, a ideia de Deus transcendente, não existe no budismo. Então, a palavra, é por isso, exatamente por isso, eu tenho que contar esse episódio, quando veio aqui o Dalai Lama, e houve uma demonstração pública em Brasília, umas 4.000 pessoas, um palanque, estava até o Gabeira ali à frente, e do público, cada representante de um grupo religioso foi saudar o Dalai Lama, e o pessoal de Candomblé da Bahia me pediu para ir. Era o Ministério da Justiça, convidou, eu fui. Tinha rabino, pastor, Marco Terena, nos índios, essa coisa. O Dalai Lama, depois que tinha estado aqui no Rio, me deu um negócio de um pano branco de presente, lá que eu dei ao professor Agenor, ele me disse assim que não entendia porque tinha tanta gente querendo ser budista no Brasil. Ele me disse, ele disse, esse culto aí de vocês africanos parece muito com o budismo. Ele disse, e parece mesmo. E parece. Tem semelhanças, realmente. Então, a palavra religiosidade relativiza aqueles significados rígidos atribuídos à religião, porque ela comporta outras variáveis. A religiosidade comporta práticas mágicas, comporta estratégias de liberação social, que é o caso do culto negro. Então, no caso dos cultos brasileiros, se trata de estratégias religioso-mítico-históricas. Portanto, os cultos afro-brasileiros são religiões rituais que cultuam tanto princípios cosmológicos, inclusive cosmológico de formação da cabeça, que são os orixás, são os voduns, são os inquices, são os encantados do norte, quanto os ancestrais, que são os eguns. Então, é um culto de ancestralidade e de cosmologia. O cristianismo, por exemplo, não é culto de ancestralidade. Não é culto. O Ocidente cristão moderno matou Deus e matou o Pai também. É uma civilização deicida. E tá matando mais, porque agora tem pai fabricado em laboratório. Daqui a pouco tem mãe. As mulheres devem se precaver, porque pai já não vale nada. Né? Mãe é muito valiosa, mas daqui a pouco estão botando ela em laboratório também. Para que esse culto? Para assegurar a continuidade de um agrupamento humano, a continuidade dos grupos de ex-escravos, nas condições da diáspora escravos, que eram condições adversas, muito duras e muito diferentes entre as elites urbanas e negros de campo, o tiganho comum. E quando eu digo elite, no caso da Bahia, e isso mas era um outro papo, não é só elite cultural, não. Elite econômica também. A fundadora, a grande manhaninha do terreiro, a cuja hierarquia eu pertenço, ela tinha 2 casas de comércio, Salvador, várias casas de moradia, na ladeira da praça, praticava um comércio intenso entre Brasil e África, de tecidos, essa coisa, tinha grana, tinha dinheiro, e falava, além de Iorubá, falava fluentemente o inglês que ela tinha aprendido em colégio anglicano. Primeiro encontro afro-brasileiro, Congresso Afro-Brasileiro, lá foi uma das pessoas que fez uma comunicação sobre a culinária baiana. Então, esse tipo de estratégia fez que, em torno do que se chamou nos terreiros família de santo, ou dessas comunidades litúrgicas de origem africana, que são popularmente conhecidas como candomblés, que não é o nome do candomblé, aliás, eu tenho que dizer a vocês isso. Né? Candomblé é um nome externo. Ninguém de dentro do candomblé designa o padre como candomblé. Também não se aborrece se alguém designar. Mas é um nome externo, porque nem é Nagô esse nome, é de fora. Em torno disso, se criou um modelo singular de organização social da gente negra que se irradia para outros territórios. Então,
Não há, vocês sabem, não existe um paradigma africano homogêneo. Você tem hoje, há quem fala de 45 Áfricas, ou mesmo de 50 Áfricas diferentes. Há uma diferença na África. Mas a diversidade econômica e as tradições culturais diversas da África convergem para pontos paradigmáticos comuns dessa civilização negra aqui. E uma desses pontos comuns é essa atitude mística que os ocidentais antropólogos chamavam de animismo. Quer dizer, o racionalismo teológico do Ocidente chamou isso de animismo. Mas, na verdade, se trata de uma experiência do sagrado em sua radicalidade. Em sua radicalidade, o sagrado não separa coisa de homem, nem separa mesmo bicho de coisa, nem de homem. Tudo faz parte do mistério do sagrado. Então, os cultos afro-brasileiros, eles atestam e eles continuamente estão confirmando a presença na história nacional, na história brasileira, de um paradigma civilizatório complexo, que é bem distante do paradigma europeu, porque o paradigma europeu está centrado na organização capitalista dos poderes, está centrado na racionalidade da escrita, do signo. Então, na cosmovisão dos cultos, e isso que implica, eventualmente, uma política, o que é que está colocado em primeiro plano? Primeiro, nada de futuro, nenhuma utopia. Esses cultos não são utópicos. É o reconhecimento do aqui e do agora da existência. É o aqui e o agora. Vale o que está aqui e agora. Nelson Cavaquinho disse isso num samba ali: me dê as flores em vida. Né? Você tem que me dar a flor, me dê enquanto estou vivo. Depois, as relações interpessoais concretas. Ensino à distância, por exemplo, o pessoal do Candomblé não serve. É concreta, tem que ter hálito. Pessoal, pode até aceitar a televisão e tudo, mas o que predomina é a forma da oralidade concreta. Depois, a experiência simbólica do mundo. Se lê o mundo é símbolo. O que nós chamamos de Deus, de divindade, de transcendência, para o terreiro é símbolo. Cada orixá é um símbolo de um aspecto cosmológico do mundo. Depois, o poder afetivo das palavras e das ações. As palavras têm um poder afetivo, têm uma ação afetiva. Então, depois, a potência de realização das coisas, potência, portanto. Potência de fazer, potência de realizar. Esse fazer pode ser fazer o edifício, fazer, quem sabe, o avião, se alguém se tornou engenheiro, ou fazer filho, simplesmente, que implica potência. Potência de fazer filho. Por quê? Porque, ao invés de uma sociedade baseada na acumulação de bens, aí se trata de uma cultura baseada na acumulação de pessoas, acumulação de gente. Por isso que as mulheres são tão importantes no culto Nagô. As mulheres são mais fortes do que os homens no culto Nagô. Por quê? Porque produz gente. O filho vem da barriga da mulher. Então, o maior mistério dos cultos negros está nas mães ancestrais. Está nas mães, no poder gerador das mulheres. Depois, a alegria frente ao real. A alegria. Não, portanto, o amor que é o fundamento da religião cristã, o amor universal que se irradia. Os cultos negros põem a alegria no centro de seu pensamento. A alegria como reconhecimento do real, a aprovação do real, tal e qual ele se dá aqui agora, sem precisar metafísica, justificativa. Eu estou alegre porque estou. Ora, essa alegria é litúrgica, portanto. É uma alegria teológica. Tudo isso decorre, não veio por efeito da cultura, por exemplo, como gostariam os antropólogos. Isso veio de uma política. Mas não é uma política partidária. Por quê? Porque esses terreiros nunca deram bola para a política partidária. Nunca, na verdade, se constituiu aí partido, embora os políticos, claro, acorram. Agora estão acorrendo para outros lugares, graças a Deus. Mas tudo isso decorre de um pacto simbólico. De um pacto simbólico. Ou seja, é uma rede de palavras, uma rede de signos, uma rede de alianças que legitimam um consenso intercultural.
quer dizer, o consenso primeiro entre as diversas etnias de origem africana, depois transcultural, de negros com brancos. Então, quando o pessoal aqui do Rio, inclusive alguns amigos meus, nem dizem, mas fica os baianos falando muito de Nagôs, de Yorubás, tem uns bantos no Rio de Janeiro. Olha, isso, na verdade, não tem muita importância, não. Sempre houve, da travessia da África para cá, do escravo, já estava dada a aliança às etnias. Sempre se deu as alianças, não tem essas separações étnicas rígidas. Aqui, tudo se fez aliança, tudo se fez no acerto. Se fala muito dos Nagôs na Bahia, porque os terreiros, a língua litúrgica é o Yorubá, que é Nagô. Então, esse consenso está historicamente estabelecido na conjuntura de formação da sociedade nacional. Ficou excluído do Pacto Nacional. No Pacto da Independência se excluíram negros e índios. O índio foi incluído simbolicamente. Foi importante para a Guerra do Paraguai, mobilizar a gente, mas ficou de fora. O índio realmente quer dizer que estava lá no mato, estava na floresta. E depois sabemos o quanto, depois de constituídos, elite, quando o Exército Nacional vai para a fronteira, como se mata índio, né? Matava índio como matava passarinho. E os negros ficaram de fora do pacto. Mas nada disso, portanto, pode ser atendido por uma pura abordagem culturalista. Por quê? Porque o pacto simbólico decorre de um agir político. Esse agir político grupal. Mas político aí entendido como formação, consolidação, constituição da polis, de uma cidade humana. A ágora dessa polis, usando a palavra grega, é o terreiro. Então, onde é que está a política aí? Onde é que está a política? Essa política está na mobilização de recursos para consolidar as alianças internas do grupo, nas táticas de aproximação com a sociedade global hegemônica, portanto. Então, quando é uma característica do Nagô e terreiro, é negociar, que não agradava muito a jihad aos malês, que queriam mais guerra, queriam briga. Não, o Nagô é negociante. A força da mulher baiana dos terreiros está nesse poder de fazer o quitute, fazer a comida, cuidar do filho e negociar. Negociar. Quer dizer, quando você não tem um ponto em que você não briga mais. Você só vê quando está na parede. Não tem mais para onde correr, aí sai de baixo também. Né? Mas se negocia, tudo se negocia. Quer dizer, tudo se troca. Isso pode parecer que é capitalismo, que é mercantilismo. Não, é a troca simbólica. Você negocia com a divindade. Você negocia com a divindade. Você me dá isso, eu lhe dou isso. Você negocia, você faz os acertos. A palavra é fazer acertos, é negociar. Então, a política está na mobilização de recursos para consolidar as alianças. Então, isso é um agir político. Então, na transmissão patrimonial da liturgia negra, há um agir político de grupo. Então, por quê? Porque nenhum patrimônio cultural que seja socialmente operativo se transmite como um pacote inerte. O pacote está aí, você transmitiu, como se fosse um estoque de ativos dados para sempre. Não. A transmissão de um patrimônio se dá como alguma coisa que é preciso você reinserir na história presente. Marx chama isso de reposição histórica, de uma forma. Reposição histórica. Não é mecânica. Essa reposição é política. Você atribui a essa reposição novos contornos, você revivifica essa forma de novas formas políticas. Então, nessa luta pela reposição da reforma, você pode ter brigas internas de grupo, as heresias, os grupos brigam, as cismas, como as cismas do papado, as dissoluções, os banimentos, as pessoas podem ser banidas do grupo. Tudo isso faz parte de uma dinâmica dessa natureza. Essa natureza não é conflitiva. Só quem não sabe a natureza realmente do agono política é que se espanta. Tem um livro de uma moça que é professora da FRJ, que como era a Ivone, Guerra de Orixá, que pegou isso como se fosse uma novidade. As pessoas discutem, imaginem 3 pessoas numa família, uma discussão danada, você imagine
uma comunidade, um terreiro, grupo, como numa grande corte, tem as fofocas, um meio de comunicação que é a fofoca, as pequenas intrigas, como se fosse a corte de Oió. Tudo isso tem aí, os cismas de soluções. Eu não estou, portanto, pintando de uma situação idílica. Eu estou pintando uma situação comunitária que é uma dinâmica tanto de aproximações quanto de afastamentos. Então, nós podemos falar de uma comunidade litúrgica negra. No caso dessa comunidade litúrgica negra, aquilo que se transmite, o que é que se transmite? É a memória da fundação. É a memória da arqué. Quer dizer, é um repertório cultural de invocações, de saudações, de cantigas, de danças, de comidas, de lendas, de parábolas, de símbolos cosmológicos. Esses símbolos, pouco importa se você acredita neles ou não. Para o terreiro é preciso que se diga isso. Hein? Pouco importa. O que se pede é a obrigação e o respeito. É por isso que o terreiro sempre foi, na Bahia, foco de intelectuais que não acreditavam, que se diziam ateus. Eu citei um de aqui, particularmente conheci e gosto muito, que é Jorge Amado. Mas eu não acredito, Jorge Amado acredita em Deus, mas está ali no terreiro. Né? Não acredita, mas cumpria com as obrigações, que importa, respeitava, cumpria com as obrigações. Aí você vê que esse não acreditar também é muito relativo. Né? Eu contei ontem, você vai viajar, mas tem medo de avião, aí manda a mãe de santo jogar para ver se o avião não vai cair. Fazia sempre isso. É aquele materialismo relativo. Né? Não acredita. Aliás, o pessoal do terreiro diz assim, olha, aí eu falo, Deus não acredita em ateus. Não acredita. O orixá não acredita em ateus. Você pode não acreditar, mas ele não está acreditando. Você é totalmente ateu. Então, é por isso que é isso que você transmite iniciaticamente no quadro do terreiro. É esse patrimônio. E até o âmbito da sociedade global. E tudo isso se expande nas interpretações livrescas, nas escritas, até onde pode entrar até televisão, tudo isso serve. Então, há uma frase que é cantada, eu não vou cantar aqui, que diz assim, Cosi me fará, Lejo, Arauará Cosi me fará. Isso quer dizer o seguinte, não há nada que possa contra mim, nem mesmo os estrangeiros. Desde que, Arauará Cosi me fará, desde que eu esteja unido com todos no mesmo corpo. Unido no mesmo corpo, não há nada que possa contra mim. É a ideia do coletivo, é a ideia do corpo. A comunidade terreiro é esse coletivo. Portanto, não é um grupo religioso, no sentido estricto da palavra, é um grupo político-religioso, político-mítico, se quiser, de preservação de cultura. Então, a reinterpretação que o brasileiro deu a esse legado cultural africano sempre foi, ao mesmo tempo, ético-religiosa e política. Portanto, a tradição negra se reinseriu historicamente na formação social brasileira. Para quê? Para orientar os rumos civilizatórios do escravo e dos descendentes. É por isso que essa orientação, que num determinado momento se fez sem a escrita, sem o livro, sem a universidade, hoje permanece lá, com o livro, com os filhos universitários que voltam no terreiro. Nas grandes casas matriciais, todos os filhos de terreiro hoje estudam a universidade, estudam outra língua, e nada disso atrapalha a questão do culto ali. Ora, então, os símbolos, os desdobramentos culturais de um paradigma, que é a arqué africana, esse é o paradigma, foram e são representações capazes de atuar como instrumentos dinâmicos no jogo social de estratos que são economicamente subalternos. Continua isso até hoje. Isso continua. Então, a luta sempre foi de natureza política. A luta para quê? Para instituir, para fazer aceitar essa realidade interpretada, essa realidade traduzida, que era visível ali como a fé nos orixás, a fé nos princípios cosmológicos, nas entidades sagradas, ou nos ancestrais ilustres.
nos ancestrais do grupo. É nessa realidade, portanto, o que importa é o dever para com a comunidade. É isso que se chama ter obrigação. Fazer uma obrigação. Você tem um dever para com o grupo. E importa, vejam só, os princípios éticos. É o único lugar onde tem ética realmente do Brasil, é na comunidade terreiro. Quais são os princípios éticos? É a continuidade dos princípios fundadores. A ética é isso. A ética não é a moral. A ética é a continuidade do princípio de fundação do grupo. O princípio de fundação tem pais, tem pai e mãe. A ética é o discurso do pai fundador e da mãe fundadora que repercute em cada um de nós. Isso é ética. Moral é outra coisa. Moral é o ajustamento de condutas em função de determinadas regras que o grupo institui. Ora, então, tudo isso varia de acordo com o espaço, de acordo com o tempo. Ora, os aspectos políticos dessa movimentação escapam à etnologia, escapam aos antropólogos, escapam aos sociólogos, porque, em geral, o acadêmico, o antropólogo, ele está centrado na descrição de tradições, na descrição de ritos, como, em geral, esses ritos fossem sobrevivências culturais, fossem anacronismos místicos. Então, quando você é movido pela pura lógica culturalista, o analista passa ao largo do papel político dessas reconstruções, que estão na forma de cânticos, na forma de rituais, na forma de danças, vê só aquilo ali, alguma coisa para ser levada tal e qual para o folclore televisivo, ou para o turista ver. Por quê? Porque não se consegue enxergar uma posição historicamente diferenciada frente ao conflito entre o universalismo político do Estado e um particularismo cultural, que é o caso do culto ali. Logo, essa dificuldade que se tem de enxergar o livre agir político num grupo que é pobre, num grupo que é economicamente subalterno. Você não consegue enxergar livre agir político. Se fosse livre agir político e eles tivessem a liberdade, por que é que não estão ricos? Por que é que não estão lá em cima na universidade? Por que é que não estão mandando? De que é que serviu esse livre agir político dele? É a pergunta que o cara que está com o cacete na mão faz. Por isso, é uma miopia analítica e é uma completa ingenuidade teórica você supor que a problemática dos cultos afro-brasileiros resolva só na dimensão simbólica. Quer dizer, é isso que normalmente lida a antropologia, ou lida a história das religiões. Então, ao lado desses fenômenos que são mítico-religiosos, se alinham pulsões de afirmação grupal, reivindicações de reconhecimento identitário, estratégias de poder na luta pela hegemonia das representações, tudo isso é inequivocamente político. É por isso que, até agora, os cultos nas casas matriciais não reagem como deveriam à provocação desses cultos criptofascistas que estão surgindo na paisagem brasileira, que são esses cultos fundamentalistas. São criptofascistas, protofascistas. Agridem, atacam, os cultos não, só reagem eventualmente. Quando uma pessoa é atacada, essa coisa, vai para danos morais, mas normalmente deixa. Por quê? Por quê? É por medo? Não, não é não. A pessoa não tem muito medo assim, não. Não é por isso, é porque sabe que tem uma coisa a mais de tradição. Que não é o negócio de dizer que isso é coisa do diabo. Isso não tem nenhuma importância. Nenhuma. Então, é por isso que eu falo de religiosidade, não de religião, no sentido romano do termo. Ou seja, nos cultos brasileiros, a religiosidade. Religiosidade é aquilo que Walter Benjamin chama de experiência. Uma religiosidade como uma experiência de relacionamento ativo, de relacionamento coletivo de afrodescendentes com a história. Tanto na forma manifesta dessa experiência, que é a memória, como na forma latente. Está nos mitos, nos imaginários, na transmissão intergeracional. Então, portanto, se distingue isso da vivência religiosa. A experiência distingue da vivência, que a vivência religiosa é um relacionamento privado com o evento da transcendência. Quer dizer, se você ou eu acredito em Deus, é uma coisa minha, é privado. Isso é a vivência religiosa. Então, porque
Na verdade, a religião, como esfera da vida privada, é uma astúcia liberal, é uma astúcia do liberalismo para resgatar a religião, que já estava decadente no século XIX, diante do impasse da contradição dela com a política. Porque o que se destinou modernamente ao espaço público não é mais a religião, era a política. E o lugar da salvação não estava mais no outro mundo, como na religião, estava aqui, no cenário de esperança que a política criasse, que pudesse ser criado pela política. Então, para resgatar a religião, depois da morte de Deus anunciada por Nietzsche, para resgatar, se resgata com uma questão da esfera privada. É meu foro íntimo, acreditar ou não acreditar. Então, os cultos brasileiros são outra coisa. Isso que eu quero dizer. Eles podem ser encarados à luz dessa cultura que estamos vivendo, quando Deus e o destino estão associados, digamos, na crença de segmentos majoritários da população, eles permanecem como lugares que irradiam um agir coletivo. Esse agir coletivo lastreado por valores comunitários e ao lado de novos tipos de ações grupais, que incluem meios de comunicação, sindicatos, entidades civis, ONGs, associações de natureza diversa, em busca de quê? Em busca da renovação da luta política. Em busca da renovação da luta política. Então, eu digo que, com relação aos cultos, não é nenhuma realpolitik, no sentido alemão do termo. Não é a política em torno da administração jurídico-constitucional do poder, do dispositivo de poder, que é garantido pela representação escrita. Se trata aqui, e nós sabemos quanto isso está podre, como isso apodreceu, todo essa administração jurídico-constitucional resultou nisso que está aí agora, o Supremo está condenando agora. Entendeu? Se trata de um agir originário. Um agir originário da oralidade, em que a existência do culto, como continuidade de um outro paradigma civilizatório, é em si mesmo política. A continuidade do culto em si mesmo é política. É por isso que eu digo que o ataque aos cultos afro-brasileiros é um movimento fascista, proto-fascista no Brasil. E o fascismo só não se impõe aqui via esses cultos, porque esse país é anárquico demais para garantir um fascismo continuado. Senão, se manteria. Então, ou seja, os cultos afro-brasileiros são uma forma particular de soberania dentro de um território controlado pelo aparato de um Estado nacional que justifique e que assegure a liturgia negra. Ora, aí emerge, eu acho que eu estou falando demais, né? Emerge esse outro problema. O que é o negro na sociedade nacional? Eu vou só esclarecer esse item, acabar aqui. Ora, primeiro, uma tentativa de determinação histórica, dizer o negro é um cidadão de segunda classe. Aqui. É uma cidadania de segunda classe. Quer dizer, acabou aquela argumentação biológica para dizer que tem um genótipo branco. Não existe genótipo branco, está provado biologicamente. Quando acaba isso, o que é o negro? Só o negro é o quê? Eu uso a palavra escuro, às vezes. É um lugar. É aquele lugar que eu disse, a minoria é um lugar de fluxo de informação. O negro é um lugar móvel. Móvel. Portanto, ele pode ser ocupado por uma enorme variação da cor da pele. Depende do jogo das relações sociais, depende dos posicionamentos político-ideológicos. Né? É verdade que tudo isso acaba, esse jogo da pele, quando você... É esse argumento que usa o pessoal que é contra as cotas, que demais ninguém sabe o que é negro. E eu respondo, sabe, sim, sabe. Pergunta ao porteiro do edifício, se ele tivesse que mandar entrar pelo fundo, quem é que ele mandaria? Qualquer argumento epistemológico acaba com o porteiro do edifício. Ele diz, não, o senhor entra pelo fundo. Né? Só que agora não pode mais, postura municipal. Só que é por aí, quer dizer, não existe nenhuma identidade racial negra. Existe uma categoria social de identificação confusa, fenotípica, com exceção de casos de peles que são inequivocamente escuras. Aí você olha, você diz, o Joaquim Barbosa é o negão. O Joaquim Barbosa é negão, aí não tem dúvida. Então, embora com claras identificações culturais, em amplas parcelas da população, que estão direto ou indiretamente relacionadas com os afrodescendentes, e
que se configuram como uma tocante diversidade simbólica. Por isso, não falta quem diga o seguinte, que o racismo não é um problema brasileiro, já que não existe aqui uma identidade negra. Há quem diga isso. Ou há quem diga, até, deixa eu digo essa que eu vi aqui, que não há, ninguém é branco no Brasil. Ora, ninguém é branco no Brasil. É outra ingenuidade, né? Porque branco, como isso é um lugar móvel, que se reconhece tal como branco. Né? Então, quando você diz ninguém é branco no Brasil, você está pensando que existe um padrão biologicamente puro de negro que está nos Estados Unidos, na Europa, essa coisa. Logo, essa é uma frase racista. É claro que existem brancos. Existem negros. Depende de como você se identifique, se reconheça. Então, não falta quem diga, portanto, que exatinho não é problema brasileiro. Mas se não existe negro, existem os espaços de uma relação racial. E essa relação é ideologicamente traçada ao longo de uma história escravagista de 4 séculos na sociedade brasileira, que persiste esse poder endocolonial, fenotípicas mais claras, aprende a se distinguir. Fundadas no imaginário colonialista da branquitude. A branquitude é um paradigma, a brancura é um paradigma, você aprende a se distinguir a partir dali. Então, quem tem a pele clara, quem nasceu com a pele clara, já vem investido daquela aura familiar que é uma cota, por preconceito cognitivo e por gradativa confirmação social, cota o não escurecimento da pele como uma natural vantagem patrimonial. Portanto, você convive com efeitos de um paradigma, eu dei um chama leucocrático, de Leucócitos. Tem um paradigma leucocrático, né? Então, já nasce. Você quer ver como é que se conforma essa vantagem? Aí você diz, mas tem o branco pobre também. Claro, a maioria da população é de branco pobre. Mas vá na seleção de empregos, nesse centro de seleção de emprego, e aí você vai ver a vantagem patrimonial. A vantagem patrimonial já está dada para a pele clara, de saída. Então, se justifica, assim, a existência de um lugar negro. Portanto, não é o lugar marcado do negro, mas é o negro como lugar. O negro como lugar. Lógico-político. Portanto, dentro da dinâmica contraditória das relações sociais. Então, há claras evidências de que a noção de cor, que é herdada do período colonial, não designa preferencialmente matizes de pigmentação, não. A noção de cor do período colonial se refere a níveis diferentes de mestiçagem, mas ele buscava definir lugares sociais, onde etnia e condição social estavam ligados. Não era raro que o negro aqui no Brasil, quando obtinha alforria, ele mudava de cor. Tomara que ele mudava de cor. Ele se propunha, por exemplo, como pardo. E a depender do matiz fenotípico, como moreno. Né? O moreno. É um modo de classificação em função da posição social que o sujeito ocupa. Ora, em consequência, se torna aceitável a analogia política do lugar negro como o campo, como um campo dos movimentos populares, que esboça um projeto histórico de sociedade e educação. Ora, eu acho que o movimento desse tipo pode ser associado à luta organizada dos negros brasileiros contra o racismo há cerca de 100 anos. Portanto, é dentro de um novo projeto histórico de sociedade e de educação que se vislumbra, ainda que isso seja uma utopia, o horizonte de uma reconstrução pedagógica da escola para preencher aquele espaço deixado vazio pelos reformadores educacionais brasileiros de linhagem elitista, a maioria deles racistas, todos. Né? Grande parte dos educadores todos, faça exceção para uns 2 ou 3, né? Tiro Darcy Ribeiro disso. Né? E por mais que vários deles se caracterizem pela esquerda política, porque os partidos também de esquerda sempre foram contra a luta afirmativa dos negros, afirmando que é uma questão de classe social. Logo, o negro não tinha que reivindicar nada. Ou seja, o espaço que leva à descaracterização do negro
como exclusivo trabalhador manual, consequentemente como um lugar rebaixado na escala salarial. Portanto, se trata de fazer a revisão da história do negro na cultura nacional e do combate ativo ao racismo. Continua. Daí, e vou terminar, a importância da desconstrução no espaço público, no espaço da escola, dos discursos que ainda hoje veiculam estereótipos relativos ao negro, ao continente de origem. E eu cito, por exemplo, aqui, e eu vou terminar falando demais, um exemplo, mais uma vez, da revista Veja. Cito textualmente um dito grande educador brasileiro, representou o Brasil muitos anos em Genebra, nos Fórum Internacional de Educação, está ativo, vivo, chama-se Cláudio Moura Castro. Todo mundo conhece. Isso é um artigo dele na Veja, de 2010. Diz assim: faz um século, não éramos quase nada. Um país formado de índios na Idade da Pedra, africanos na Idade do Bronze, e colonizado pela nação mais atrasada da Europa Ocidental, que era Portugal. Os dois primeiros, os negros, não possuíam escrita. Em 1900, Portugal tinha a mesma taxa de alfabetização, 15%, que a Europa antes de Gutenberg. Aí vocês vejam, os imigrantes da Europa Central fazem a diferença, mas infelizmente não foram tantos assim. Os imigrantes da Europa Central são majoritariamente louros e de olhos azuis. O que é que ele está dizendo aqui? Que esse tipo de análise, primeiro, eu digo, ainda está no terceiro milênio, quando já existe uma movimentação civil empenhada em desconstruir os clichês discriminatórios do século XIX. Esse discurso discriminatório é politicamente endocolonial. A revista Veja é uma revista endocolonial. É do endocolonialismo. Quer dizer, é o colonialismo interno. É o colonialismo como incorporação à crítica de valores coloniais do centro mundial. Porque o que está explicando aqui é o seguinte: esse país não é nada. Ele está explicando o suposto não ser nada nacional por uma espécie de defeito qualitativo da colonização. Quer dizer, a diferença se faria pelos imigrantes centro-europeus. Quem são os imigrantes europeus? São alemães, são austríacos, são poloneses, são tchecos e outros, que ainda assim eles foram em número insuficiente. Hein? Otto Maria Carpo. Então, eu teria que contar, esse cara, a revolta da Guarda Suíça de Dom Pedro, quando o exército estava aqui, tomaram o Rio aqui durante 2 dias, em 1820, por aí, e que iam tomar o poder aqui no Rio de Janeiro, contar como é que essa Guarda Suíça foi destroçada. Né? Quem é que os estudantes mobilizaram para destroçar a Guarda Suíça, tanto na Praia Vermelha quanto lá na Praça da República? Os negros capoeiras. Navalharam esses alemães aqui durante 2 dias, não ficou ninguém. Fortes, louros, né? Todos sangravam do mesmo jeito. Então, eu poderia falar, mas aí não, aí vai ficar muito longo. De que, à margem de tudo isso, houve uma presença de arte escrava nas igrejas, nas igrejas, os mulatos que tinham a visibilidade, então, na demonstração, eu vou chamar atenção para isso, ao invés de... Saiu recentemente um livro, eu citando aqui, deixa eu ver se está aqui. Não, tem 2 livros realmente importantes que todo mundo do Brasil deve ler sobre isso. Um é A Mão Afro-Brasileira, Significado da Contribuição Artística e Histórica. Esse livro é organizado por Emanuel Araújo. Saiu uma 2ª edição agora, belíssima. Segundo é Vera Lúcia Costa Cioli, A Identidade da Beleza, Dicionário de Artistas e Artistas dos séculos XVI a XIX em Pernambuco. Edição Fundação Joaquim Nabuco. Esse livro saiu em 2010. Porque pouca gente se dá conta e sabe que, até a abolição, os grandes artistas brasileiros de pintura e de escultura eram todos negros e mulatos. Os grandes músicos também. Os negros entraram para o folclore, para a cultura popular, depois da abolição. Antes, eram políticos. Segundo,
Isso no Rio de Janeiro. Na Bahia, em Pernambuco, havia uma classe média negra, cerca de 1.300 artistas e artífices, que se fizeram à margem do sistema educacional, respeitadíssimos, e encomendas, com arte erudita. E com arte erudita. É preciso, portanto, rever a história do negro no Brasil, rever a irradiação desses cultos para essa classe média constitutiva, negra originária, e rever e mostrar o seguinte, que isso que está se dando hoje, essas políticas afirmativas, não vem de cima. Ela é de um protagonismo histórico de negros, pardos, mulatos na vida brasileira. Portanto, posicionar-se ideologicamente contra as políticas afirmativas, eu diria, é atualmente, para mim, um racismo mais forte do que simplesmente dizer eu não gosto de negro. Porque isso aí é um racismo já, de novo, reinvestido da política. Só que, como disse a minha amiga Ana Beija, isso parece ser irreversível. Obrigado aí. É 10 minutos, porque nós temos que ceder esse espaço aqui depois com a aula. Viu? Então, gente, nós temos realmente pouco tempo para perguntas. Quem quiser pode fazer uma pergunta pontual. Por favor. Tem aula aqui. Tem aula aqui. Oi, Carlos. Mas enfim, você fala, você enfatizou essa questão do lugar, do livro com lugar, coisa, né? Joel próprio, exatamente. Agora, o que a gente tem percebido nesse debate sobre essa questão da ação afirmativa, você tem um grupo que ocupa esse lugar do negro, ou seja, defende o negro, são, em geral, grande parte negros, que se assumem como tal, e que defendem políticas que, na sua visão, vão beneficiar os negros, finalmente a sociedade também em geral, mas particularmente os negros. E um outro espaço que é vazio, porque ninguém assume o lugar do branco. No lugar do branco, pessoas brancas falam em nome dos valores universais, falam em nome da ciência, como se houvesse esse lugar, mas não falam em nome dos brancos. O diálogo não fica um pouco desequilibrado? Mas, veja só, talvez, eu acho que individualmente, realmente ninguém fala. Ninguém, eu sou branco e é uma posição, aquele privilégio que o poder se permite, de se manter invisível. Né? É o privilégio que o Estado tem de tomar decisões e não comunicar porque tomou essas decisões, porque a imprensa é desnecessária para mostrar os subterrâneos do poder humano. Ninguém, mas coletivamente sim, toma. Então é preciso pensar nesse branco como um sujeito coletivo. Um sujeito coletivo que se materializa e se investe, na mídia, que são intelectuais, a mídia, o termo é de Palmiro Togliatti, eu nem cito grande, eu falo intelectual orgânico, mas Palmiro Togliatti retraduziu como intelectual coletivo. A mídia é intelectual coletivo da classe hegemônica, da classe dirigente. Portanto, a mídia fala. Segundo, os pedagogos, ou a pedagogia, é também intelectual coletivo da classe dirigente. Eu não sei se já tiveram oportunidade, e talvez devesse, existe uma Academia Brasileira de Educação. Eu já fui 2 vezes à posse na Academia Brasileira de Educação. O discurso do pessoal que toma posse da Academia Brasileira de Educação consegue ser pior do que o discurso da Veja. Fala desse tipo, assume sim. Terceiro, os partidos políticos não assumem, excluem diretamente. Eu cito, por exemplo, aqui, eu vou te dar um pouquinho, ele escreveu um artigo várias vezes, o cara que é preparado a mais não poder, individualmente, muito preparado, muito culto, e tem, no meu entender, dirige uma das melhores editoras do Rio de Janeiro, porque ele mesmo me disse, olha, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer livros muito bem traduzidos,
excelente editora, que é a Contraponto, que é o César Benjamin, que foi um dos fundadores do PT. O César escreveu vários artigos, meus caros amigos, dizendo que esse negócio de dizer que tem racismo no Brasil é coisa de racista. Que isso que ele não consegue entender isso. Se você está antenado só em Marx, no história marxista, você não vê a realidade, você não está sendo nem marxista. Nem marxiano, você não está vendo onde você está no texto. E existe uma coisa chamada alienação livresca. Alienação livresca, você acreditar demais no livro. Na verdade, todas as ciências sociais assim, ficcionalizam. Essas ficções têm força na vida social, como a identidade, que é uma ficção, pode ter também. Mas é preciso olhar em torno, olhar para o local, para o territorial. Então eu diria, Roberto, que olha, a mídia fala, o pedagogo fala, mas em geral são sujeitos coletivos, não são sujeitos individuais. Individualmente, hoje no Brasil, o racista não tem mais coragem de dizer que é racista. São sujeitos coletivos. Porque fica feio, é anacrônico, o cara olha de lado, é como se confessar absolutamente machista. Todo mundo é machismo, mas não diz que é machista, não diz que é homofóbico, mas tem. Então é a mesma coisa. Ninguém diz que é racista. Ninguém diz. Uma pesquisa da Veja, que eles recomendaram uma pesquisa no Congresso, chegaram à conclusão de que não existe direito no Congresso. Ah, não, o Congresso não tem direito. O Congresso, e eu desconfio que também não existe direito no Congresso. Eu acho que isso é ladrão mesmo. Com algumas exceções. Esse negócio de direito dá trabalho também. Porque eu quero dizer direito, hoje a gente precisa pelo menos estudar um pouco. Eu vejo uns caras de direita aí que escrevem no Globo, mas eles estudam. Mas não, você vê que o cara tem direita, mas ele está sem direito, ele está estudando ali. Enquanto que o pessoal do Congresso, eu acho que é só ladrão mesmo. Ladrão não precisa estudar, não precisa ser esperto. Sim, pois não. Então, acho que essa discussão toda sobre o racismo acaba mostrando que a sociedade brasileira possui, assim, claramente, pelo menos dois modos de pensamento, né, no jogo aí, que é o pensamento que combate o racismo e um tipo de pensamento que não assume o seu racismo contra esse outro tipo de pensamento. E está justificado num outro tipo de paradigma, numa forma de pensar a civilização bem característica, que, a meu ver, tem uma relação direta com a produção dos saberes científicos na modernidade, né, tirando completamente a racionalidade dos povos africanos. E agora a gente está vivendo um momento que esse outro paradigma, esses outros saberes, né, que, do meu ponto de vista, constituem uma racionalidade, uma diferença muito forte, com valores bem potentes, que podem ajudar a gente a construir um mundo mais, sei lá, não digo melhor, né, mas enfim, de lutar pela justiça. A gente nunca vai chegar em um lugar de consenso, mas a questão é o seguinte: queria que você me falasse diante de um risco que eu vejo, que é o seguinte: com o Estado assumindo essa necessidade de ensinar cultura e história africana e afro-brasileira na escola, né? Ou seja, de colocar nesse sistema de ensino que foi construído para excluir o negro, né? E que foi construído baseado nesse tipo de racionalidade que ao meu ver, é a mesma do século XIX, que construiu todo esse discurso. Você não acha um risco as pessoas que estão levando, por exemplo, para a academia, para o ensino médio, o estudo de história e de cultura africana, um risco no sentido de você transformar completamente a potência, a radicalidade, a novidade, que já é antiga, desses valores? Você acha que não tem uma outra instância onde a potência desses valores pode ser transformada também no sentido da educação? Não acho, não. Eu não vejo esse risco. Esse risco pode haver no mínimo, mas para mim, levar para a escola esse tipo de saber é levar principalmente para quem tem a cabeça suficientemente plástica, bastante plástica, para ainda se abrir para alguma coisa diferente, que é a criança. Então, o adulto é mais ou menos indiferente que leve ou não.
disse aqui não faz realmente a cabeça de ninguém. Ele duas ou três pessoas. Mas a criança faz. A criança faz. Então, levar para a escola, ainda que significa perda de potência, que isso tinha na oralidade, que tinha outro lugar, vale a pena correr esse risco. Porque, na verdade, e você falou também de um mundo melhor, eu não sei se isso vai fazer nenhum mundo melhor, eu não acredito. Não, nem eu, na verdade. Não, mas eu acredito o seguinte, que todo ver esse outro lado, ver que há outras coisas, torna o mundo, não sei se melhor, mas menos violento. E o problema todo é a violência. O problema é a violência, porque o racismo é uma forma de violência. O machismo é uma forma de violência. As identidades fechadas são violentas. E o que eu acho que é próprio desse tempo que vivemos agora é a não violência. Quer dizer, isso está, é verdade, na filosofia, quer dizer, o fim da metafísica como o fim da violência originária. Quer dizer, quando se afirma naquele Deus transcendente, aquele Deus a que se submete, aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus, como se diz, um Deus fodão. Esse Deus é violento. É violento. Você substitui por uma forma crística, mesmo eu estou falando do cristianismo, uma forma crística, mais amorosa, mais negociadora, é uma relativização, talvez seja a morte de Deus, que falava Nietzsche. Eu acho que, paradoxalmente, quando estamos vislumbrando a não violência social, é quando a violência mais se multiplica nas formas, de outras maneiras, a violência da droga, a violência da... Mas eu acho que isso pode, a aceitação das diferenças, o lidar com as diversidades, deixar a diversidade se aproximar, é uma relativização da violência, é contribuir para a não violência, e aí vale a pena correr o risco. Eu acho isso. Agora, tudo isso deve ser discutido, desde a questão do modelo Lobato. Eu queria citar uns anos atrás começou a falar disso sobre o Zé de Alencar, que publicaram aquelas cartas de Erasmo, né? Ele dizia que acabar com a escravidão no Brasil é acabar com a sociedade econômica, levar o país à falência. E agora, com essa questão do Monteiro Lobato, até o Ziraldo reconheceu que Monteiro Lobato realmente era racista, né? E falou assim, ainda bem que eu não era muito fã dele. Olha, eu gostava de algumas coisas que eu escrevia, mas... Eu não respondi uma entrevista que ele fazer numa revista de São Paulo, esse negócio, minha posição, eu não sei. Eu li, na minha infância inteira, eu li o Lobato. Eu sou contra a proibição dos livros. Eu acho que eu sou contra. Não é a minha posição definitiva. Do livro. E que Lobato era racista, isso é o que mais me intriga com relação às pessoas, porque não é nada que você precisa pesquisar. As cartas de Lobato, aquele Godofredo, é um racismo. Barca de igreja, né? A barca de igreja atroz. Lobato foi a pessoa que, antes do apartheid na África do Sul, sugere em uma daquelas cartas da Godofredo dele, botar em São Paulo cercas para separar o negro e ele diz das pessoas limpas e decentes. Ele sugeriu a apartheid em São Paulo. Ele era odioso, mas eu aprendi, não sei com a idade, a fazer uma separação, somente com os mortos, entre a personalidade odiosa, que já foi embora, já passou, morreu, e os textos. E ver o que é aproveitável dali. Por isso que eu não tenho certeza que seria se proibido do livro. Eu acho extremamente antipático a censura do livro. Ou censurar o livro. E ele é muito ambíguo nesse livro mesmo, Caçador de Pedrinho. Ele é ambíguo. É aquela ambiguidade que as pessoas têm aí, às vezes pior do que o Lobato, de modo pior do que o Lobato, de modo que eu não me alinho assim. Não é questão nem de proibir, não. É o lugar. O lugar. Agora, que ele é um racista atroz, eu diria que ele ocupa o lugar de um dos mais explícitos racistas da intelectualidade brasileira, Monteiro Lobato. Mais do que Viana Mugg. Mais do que Oliveira Viana, porque aquela sociologia ali não é todo mundo que lê, e o Lobato todo mundo lê. Ele é explícito. Ele é odiosamente racista. Ele se referia ao povo brasileiro, né, como essa massa catinguenta e fedendo, que são negros, nesses termos. É grosseiro. Agora, saem as pessoas, escritores
para defender, não toquem no meu Monteiro Lobato, não, tem que tocar. Agora, que os livros dele são muito divertidos, não dou negação, são as ambiguidades. Então, eu daria minhas netas para lerem, dou, se quiserem ler, se alguém ainda tiver saco para ler alguma coisa. Né? Porque esse é outro tipo de coisa que está aqui no Brasil, que é o analfabetismo funcional. Eu dei, quando estava na biblioteca jornal, recebi isso para ele, coisa completa do Monteiro Lobato. Sabe? E eu dei para uma criança, filho motorista, que estava lendo rapidamente tudo. Aí ela veio no carro comigo, e aí eu disse, pai muito orgulhoso, lê um trecho, ela leu rapidamente um trecho. Né? E disse, mas que bom, o que ele contou aí? Não sei. Eu não tinha a mínima ideia. Não tinha a mínima ideia. Eu fiquei espantado com isso, me perguntando se essa alfabetização rápida e precipitada, se efetivamente significa algo. Ela lia, mas não entendia nada. Talvez tenha sido isso. Eu também, quando li Monteiro Lobato, menino, eu acho que eu não entendi nada também. Eu não devo ter visto racismo, essa coisa. Né? Eu já achava pior na rua. Mas na rua eu resolvia na porrada. Olha, gente, obrigado a vocês, viu?